Em relação à solubilidade dos compostos alcanos, deve-se levar em conta que quanto maior a cadeia carbônica, maior o número de interações possíveis entre as cadeias, ou seja, aumento da cadeia faz com que aumente o número de interações intermoleculares de polo induzido, ou seja, Van der Waals, que acaba fazendo com que as interações fiquem mais fortes Logo, quanto maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade em água. Ao mesmo tempo, isso vale para cadeias lineares. Cadeias lineares acabam interagindo mais do que cadeias ramificadas. Então, a solubilidade diminui com a linearidade das cadeias. Então, de modo geral, o que acontece? Para que exista uma solubilização entre o composto e a água, por exemplo, eu devo analisar as interações intermoleculares que existem. Na molécula de água, as interações intermoleculares são ligações de hidrogênio. No etanol, as interações são ligações de hidrogênio e uma parte de polo induzido Van der Waals. Logo, a interação da água com o etanol acaba tendo uma interação do tipo de polo, ligação de hidrogênio também. Como as três interações são similares, acaba ocorrendo a solubilização em várias proporções de álcool e água. No entanto, isso não diminui à medida que existe um predomínio de alguma das interações. As três interações que fazem com que a solução seja formada, que são envolvidas na formação da solução, são a interação solvente-solvente, soluto-soluto e soluto-solvente. Essas três interações, se forem similares ou parecidas, ocorre a solubilização. Caso contrário, não ocorre a solubilização e prevalece a interação mais forte. Então, aqui, por exemplo, no composto iônico, no caso do NaCl, o retículo cristalino do NaCl tem interações do tipo atrações eletrostáticas. As moléculas de água entre si possuem atrações do tipo ligações de hidrogênio, interações do tipo ligações de hidrogênio, e quando existe a solvatação dos íons cloreto e sódio mais, a interação é íon dipolo. Essas três interações são similares e ocorre solubilização. Se fosse o fosfato de cálcio e alguns outros compostos iônicos, acaba que a interação do retículo cristalino é mais forte, principalmente fosfato e carbonato de cálcio, bário, entre outros, que a interação ocorre 2:1, ou seja, os dois oxigênios do carbonato, do fosfato, interagem com um íon cálcio 2+, ou bário 2+, fazendo com que a interação intermolecular, a atração eletrostática do composto iônico seja maior e a solubilização não seja grande. Então, o que leva em conta são solutos polares com solventes polares que têm uma grande solubilização, solutos polares com solventes apolares, essa solubilização não é grande, mas eu devo levar em conta as três interações: soluto-soluto, solvente-solvente e soluto-solvente. Exemplo aqui, interações polares, ligações iônicas. O cloreto de sódio, eu tenho cargas positivas e negativas. O que mantém o composto iônico formado são atrações eletrostáticas. A água com a água existem então interações do tipo ligações de hidrogênio, e a água com os íons eu tenho interação do tipo dipolo e um dipolo. As três interações são similares, ocorre solubilização. No caso do sal, do composto iônico interagindo com solvente apolar, como o pentano, por exemplo, eu tenho atrações eletrostáticas que são fortes no composto iônico, interações do tipo Van der Waals que são fracas no solvente apolar, no caso pentano. Então prevalece a interação mais forte, que é a atração eletrostática, e a solubilização é praticamente nula de um composto iônico no solvente apolar. Solutos polares como hidrocarbonetos, alcanos, entre outros, possuem interações entre eles do tipo Van der Waals ou dipolo induzido, que são fracas. Se eu utilizar um solvente também com interações fracas, automaticamente eu tenho uma solubilização por aumento de entropia, ou seja, como todas as interações são fracas, prevalece a entropia como a desordem, sendo o mais estável possível para a solução formar. Se eu tiver um soluto apolar, no caso aqui o hidrocarboneto e o solvente a água prevalece as interações da água com a água, que são ligações de hidrogênio. Já o composto apolar, eu tenho Van der Waals, são mais fracas, prevalece a interação mais forte, que é a interação da água.
Então, o próximo agora será a análise conformacional.